Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, Adela é presa. Ângela desmascara Salma. Leonardo descobre toda a farsa do acidente do ciclista. E não acaba por aí. Geraldo descobre que Dário e Samantha foram amantes. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 5 a 9 de agosto. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Léo diz a Mirtes que já não pode mais aguentar a confronta desde quando ela conhece Júlio. Mirtes fica tensa e Léo diz que Júlio lhe contou que a conhece há anos. Mirtes diz que Júlio esteve apaixonado por ela no passado. Como ela não correspondeu, ele fica falando mal dela. Léo diz que Júlio afirmou que ela tem contato com gente perigosa. Mirtes diz que Júlio é um desgraçado, pois encheu a cabeça dele de mentiras. Léo questiona se Mirtes teve algo a ver com o ataque de Júlio. Mirtes se faz de ofendida e diz que não vai responder tamanha baixaria e se retira. Hélida diz a Léo que Ângela falou com ela e parece que vai para Real do Mar para sempre. Ela diz que ele é o único que pode impedir dela ir embora. Adela vai ao Ministério Público e mostra para o delegado o cartaz onde está sendo procurada. Os amigos de Ângela não entendem a razão dela querer deixar a capital e ficam abalados. Ângela diz que não pode dizer por que irá e se angustia por Adela não chegar para partirem. Léo chega ali, pede que Ângela não vá embora e lhe diga o motivo de ter tentado impedir seu casamento com Salma. Mirtes se encontra com Júlio e reclama por ele ter contado para Leonardo. Ela diz que se teve um homem que ela amou nessa vida, foi ele. Ele diz que ela não sabe o que é amor, que só sabe é contar dinheiro. Mirtes tenta seduzir Júlio e quase o beija. Flávia os vê e fica decepcionada. Adela diz ao delegado que está ali para se entregar e não quer viver fugindo. Ela diz que se está se entregando é para esclarecer as coisas, mas não se declara culpada e o verdadeiro assassino de Gabino é seu compadre Fulgêncio. Ângela revela a Léo que se terminou com ele foi porque foi chantageada por Salma. Ela diz que Salma pagou os milhões para a família do ciclista, mas que em troca mandou ela se afastar dele para sempre. Júlio tenta se explicar para Flávia pela cena que viu, mas ela está muito chateada. Júlio diz que entre ele e Mirtes não há nada e que quem ama é ela. Flávia diz que não foi isso que viu e manda ele sair dali. Léo diz a Ângela que Salma não seria capaz daquilo. Ângela diz que Salma disse que preferia ver ele na cadeia do que com ela e que não permitiria isso. Léo se dá conta que Ângela mentiu sobre ainda amar Álvaro. Ela diz que tentou falar com ele antes de se casar com Salma, mas que ela e Álvaro estavam de acordo e que ela acabou indo para o endereço errado. Léo fica incrédulo pela revelação de Ângela e ela está disposta a falar tudo na frente de Salma. Ângela diz ao amado que quer voltar para Real do Mar, pois Samantha a ameaçou em mandar sua mãe para a cadeia e explica tudo para ele. Ângela recebe uma ligação de Adela, que informa que se entregou para as autoridades e que entendeu que ela queria se sacrificar por ela. Ângela fica arrasada. Ela diz a Léo que não é possível que sua mãe tenha se entregado, e ele a apoia. Ângela disse que sentiu muita falta dele, e ele diz que sentiu falta dela. Pablo e Ed vão atrás de Geraldo para contar o que está acontecendo com Adela, que está sendo acusada de assassinato. Geraldo agora compreende o porquê Ângela queria ir para Real do Mar. Ed conta a Geraldo que Salma é quem está por trás de tudo aquilo e revela que a filha dele ameaçou Ângela mandando ela sair da cidade, caso contrário mandaria dela para a prisão. Ângela vai ver a mãe na cadeia, sofre ao ver ela ali e diz que sabe que ela é inocente. Adela diz a Ângela que quando Gabino estava muito doente, foi comprar remédios e que quando voltou, encontrou seu compadre Fulgêncio o asfixiando. Ela diz que Gabino era um bom homem e que Fulgêncio tentou abusar dela
e depois acusou para todos de ter eliminado o próprio marido. Nancy diz a Adela que vão lutar para tirá-la da prisão, mas que não será um processo rápido e fácil. Angela promete à mãe que estará com ela. Adela pede que a filha fique tranquila, se cuide e que tenha cuidado com Mirtes, Salma e Samantha, pois elas querem destruí-la. Léo conta ao inspetor Benjamin sobre a prisão de Adela. Benjamin diz que espera que tudo se resolva e que vai pedir que tratem Adela bem. O inspetor comenta com Léo que está cada vez mais convencido que Sandro foi assassinado e pede que permita investigar mais o apartamento dele, em especial o quarto de Mirtes. Léo fica surpreso e Benjamin diz que pode encontrar novas pistas e que os façam abrirem novos caminhos. Samantha vai atrás de Clarinha, agradece por ela ter saído de sua casa e zomba dela por parecer uma aleijada. Clarinha diz que está se recuperando e que se preocupa mais com a invalidez da alma de Samantha e que não vale nada. Ela diz que por Samantha não se sentir um nada, tenta sempre buscar validade nas redes sociais e que preferiria ficar em coma do que ser alguém como ela. Samantha tenta machucar Clarinha insinuando que ainda tem algo com Dário, mas Clarinha diz que ela destrói tudo que toca. Depois, Geraldo diz a Samantha que já sabe que ela ameaçou Ângela. Samantha diz que o pai deveria agradecê-la e que certamente ele seria a próxima vítima da assassina da Adela. Geraldo diz que ela não sabe de nada do que diz e que a Adela se entregou para a polícia. Ele diz a Samantha que não a reconhece e que é muito diferente dele e de Beatriz. Mirtes confessa a Gonzales que Aníbal era seu amante, mas jura que não assassinou Sandro. Ela diz que a única que sabia de seus segredos é Yolanda, mas ela já está morta. Úrsula, filha da mulher que Yolanda entregou a carta para entregar para Leonardo, aparece. A mãe dela deixou a carta para a filha entregar ao Dr. Santillana. Samantha conta a Mirtes que a dela foi presa e que finalmente essa cozinheira não vai lhe dar mais trabalho. Mirtes diz que conhece o pai dela. Ele vai querer ajudar aquela maldita. Geraldo visita a Adela na prisão e deixa claro que acredita na inocência dela. Adela conta tudo o que aconteceu para ele. Geraldo volta a perguntar a Adela o que ela sente por ele. Salma liga para Léo para reclamar pela falta da atenção dele com ela. A Adela finalmente assume a Geraldo que está apaixonada por ele. Geraldo confessa que também está apaixonado por ela e que com sua delicadeza, atenção, nobreza e carisma fez ele olhar para ela diferente. Adela diz que é apenas uma empregada e Geraldo diz que também é, porque no fim todos eles servem as pessoas de algum modo. Ele promete a Adela que estará ao lado dela, mas Adela diz que sabe que ele tem algo com Mirtes e que eles dormiram juntos. Geraldo vai se explicar, porém acaba o tempo da visita. Samantha recebe as informações do computador de Álvaro, mas não há nada comprometedor. Ela diz a Oscar que precisa engravidar para competir com o bebê de Ângela. Na delegacia, Álvaro pede perdão a Ângela pela ameaça de Samantha e que prejudicou a mãe dela. Ângela diz que desde que chegou na cidade tudo ficou mal. Álvaro pede desculpas a Ângela por tê-la feito sofrer e conta que conseguiu uma reunião para ela conversar com um funcionário muito importante da saúde e assim obter a licença para abrir a clínica em Real do Mar. Ângela fica surpresa. Léo chega ali, vê Ângela e Álvaro próximos e pergunta se atrapalha. Ângela responde que não e que só estava conversando com Álvaro. Álvaro se retira. Anoitece. O advogado do Conselho Tutelar vai à vila para falar sobre a situação legal de Estrelinha. Ele fica sabendo por uma vizinha que Ed não é namorado de Ângela e que na realidade é gay. O advogado percebe que foi enganado e pede que a vizinha avise Ângela que ela precisará esclarecer isso, porque provavelmente será negado a doação de Estrelinha. Léo chega ao apartamento e começa a discutir com Salma. Salma vê Ângela e manda ela sair de sua casa. Léo diz que ela não vai sair até esclarecerem tudo. Ângela desmascara a Salma
e diz que ela a chantageou para que Léo saísse em liberdade. Salma se sente pressionada e confessa que se uniu com Álvaro para enganar Ângela. Ângela diz que ela só usou a situação do ciclista para separar ela e Léo. Salma nega isso e diz a Ângela que ela é uma aproveitadora. Ângela diz a Léo que se ele quiser acreditar nas mentiras de Salma é problema dele e que já confessou toda a verdade. Ângela se retira e Salma diz a Léo que se ele quiser pode ir atrás dela. Pablo diz a Guigo que ama ele e a mãe dele e por isso quer saber se ele concede a mão de Luz. Pablo pede Luz em casamento. Clarinha conta a Dário que Samantha foi atrás dela e disse que ele iria abandoná-la quando se cansasse dela. Dário garante que não e pede que ela não se deixe ser enganada por Samantha. Clarinha diz que Samantha não vai deixá-los em paz e quer se vingar de Álvaro e dele. Luz aceita o pedido de casamento de Pablo e os dois se beijam. Léo diz a Salma que não pode confiar nela e que por isso vai dormir no estúdio. Salma tenta negar tudo e diz que Ângela mentiu para ele. Léo diz que Ângela não cairia tão baixo. Léo garante que vai investigar tudo e que, enquanto não saber a verdade, irão dormir em quartos separados. Guigo aprova o casamento da mãe com Pablo. A vizinha avisa a Ângela sobre a visita do advogado do conselho tutelar e que descobriu que eles mentiram. Ângela fica mais arrasada. Guigo diz a Pablo que seu pai não quer saber nada dele. Pablo promete que com ele nunca faltará carinho e os dois se abraçam. Guigo concede a mão de Luz para Pablo. Ângela conta a Ed que Salma negou tudo. Mesmo ela confessando a verdade para Léo, ela diz que Léo ficou duvidando de sua palavra, mas que agora só quer saber de provar a inocência de sua mãe. No dia seguinte, Baldomero avisa Félix que já saiu a sentença de divórcio e que ele está oficialmente divorciado de Luz. Félix fica revoltado e garante que Luz vai pagar muito caro por isso. Ângela leva comida para a mãe e descobre que ela e Geraldo estão apaixonados um pelo outro. Adela diz à filha que acredita que Geraldo tenha algo com Mirtes. Ângela confia no amor de Geraldo por sua mãe e pede que ela converse com ele antes de tirar conclusões precipitadas. Adela diz que acredita que Geraldo é muita coisa para ela, mas Ângela pede que a mãe não se auto-menospreze e que tenha amor próprio. Adela agradece à filha por suas palavras. Já no hospital, Salma discute com Ângela por ela ter contado toda a verdade para Léo e que agora vai fazer de tudo para que ele perda sua licença médica e não terá outra opção que se consolar nos braços da esposa. Ângela diz a Salma que Léo merecia saber com que tipo de pessoa falsa e mentirosa ele estava se casando. Salma diz que ela não provou nada. Léo diz a Álvaro que já sabe que ele foi cúmplice de Salma para que Ângela não pudesse chegar à igreja. Salma diz a Ângela que Léo não será para ela. Ângela diz que para ela também não e que Léo só é marido dela no papel. Álvaro diz a Leonardo que ele o julgava tanto e que acabou se casando com outra mulher. Ângela diz a Salma que foi ela quem conseguiu o marido se aproveitando de uma desgraça. Álvaro provoca Leonardo, dizendo que apesar de tudo, sempre será o primeiro homem na vida de Ângela e pai de seu filho. Léo dá um soco em Álvaro e os dois se agridem. Ed avisa a Ângela que Leonardo e Álvaro estão brigando. Júlio chega ali e os dois são separados enquanto batem boca na recepção do hospital. Mais tarde, Salma vai atrás de Álvaro, mas ele já não quer mais ela envolvida em seus planos. Álvaro manda ela segurar seu marido, pois não irá aguentar se ele continuar atrás de Ângela e da próxima vez é capaz de matá-lo. Mayra avisa a Álvaro que o Sr. Geraldo quer falar com ele. Já em seu escritório, Geraldo chama a atenção de Álvaro e Leonardo pela confusão que fizeram em seu hospital. Ele diz que é uma vergonha o diretor da Fundação Vega e o diretor-geral brigando como cão e gato na recepção e que pareciam dois loucos.
Geraldo diz que se eles não sabem se comportar em um hospital, exige que entregue suas demissões. Álvaro e Leonardo não querem renunciar e promete que isso não ocorrerá novamente. Geraldo diz que com certeza a briga foi por Ângela e diz a Álvaro e Leonardo que eles são casados e manda terem decência, que vai dar um aviso para eles, que da próxima serão demitidos por justa causa e manda saírem de seu escritório. Félix visita Guigo e diz que por culpa da mãe dele a família se desfez. Guigo acaba soltando que sua mãe e Pablo irão se casar. Félix fica muito nervoso ao saber que Guigo cedeu a mão da mãe dele para Pablo e quase bateu no filho no hospital. Félix diz que Guigo, além de ser um maldito aleijado, é um covarde. Luz chega ali e Félix agride ela com um soco no estômago dela, o que faz Luz cair. Guigo grita por socorro e Félix começa a chutar Luz. Dário e o Dr. Galego chegam ali e tiram Félix à força dali. Léo pede que o inspetor Benjamin investigue sobre o acidente do ciclista que ele esteve envolvido. Benjamin conta a Léo que já solicitou uma ordem de apreensão no quarto de Mirtes e comenta que Mirtes negou conhecer Aníbal Trevino. Porém, eles foram vistos juntos no apartamento dele no dia da morte de Sandro. Samantha continua assediando Dário. O juiz determina que Adela responderá ao processo de assassinato na prisão. Ângela e Adela ficam arrasadas. Geraldo também fica abalado com a decisão do juiz. Samantha promete a Mirtes que toda a fortuna de sua família é sua e não permitirá que nenhuma aproveitadora fique com o que é seu, inclusive algumas que dão em cima de seu pai. Mirtes percebe a indireta. Anoitece. Ela vai ao apartamento de Léo para falar que Salma está sofrendo muito e que não merece isso. Mirtes diz que Salma lhe contou tudo e que é inacreditável que ele acredite na inútil da Ângela. Léo pede que a mãe não se meta e confronta se ela teve algo a ver com a morte de seu pai. Mirtes dá um tapa em Léo e pergunta como ele tem coragem de lhe perguntar algo assim. Léo grita com a mãe e diz que quer saber toda a verdade. Léo pede para Mirtes não negar e que os vizinhos viram ela saindo de seu apartamento no dia da morte de seu pai, acompanhada por Aníbal Trevino. Mirtes diz que não permitirá ser acusada pelo próprio filho e que os vizinhos estão mentindo. Léo diz que tudo é muito estranho e quer saber a verdade. Álvaro faz um encontro entre Cândida e Clarinha. Cândida diz a Clarinha que foi alguém muito próxima dos pais dela e que trabalhou com eles durante alguns anos. Clarinha fica sem entender o que Cândida tem a ver com ela. Samantha vai atrás de Dário em seu apartamento e quer ficar com ele. Dário diz que chamou ela ali para terminarem de vez a relação deles e pergunta o que ela quer para deixá-lo em paz. Samantha diz que quer um filho e o agarra. O advogado do conselho tutelar vai à casa de Ângela com 2 policiais e diz que ela e Ed mentiram e a doação de Estrela foi negada. Ângela e Ed ficam arrasados e o advogado apresenta uma ordem judicial para levarem Estrela para um orfanato. Estrelinha chora muito. Os policiais pegam Estrelinha e ela implora que não quer ir. Dário nega dar um filho para Samantha e a relembra que desde o começo não queria ser amante dela. Samantha diz que sim, mas depois ele gostou. Dário diz que em algum momento sim, mas depois ficou com ela somente por chantagens e agora não quer mais nada com ela. Samantha ameaça tirar o emprego de Dário caso ele negue se deitar com ela. Dário manda Samantha sair de seu apartamento e ela adverte que agora sim ele irá conhecê-la como inimiga. Estrelinha é levada e Ângela promete que eles irão resolver. Ed chora e diz à amiga que levaram sua menina. Álvaro diz a Clarinha que Cândida era babá dela quando era bebê. Clarinha diz a Cândida que é um prazer conhecê-la e Cândida quer saber mais dela. Clarinha conta que tem um namorado, mas que Álvaro não o suporta, pois ele se meteu com a esposa dele. Ela diz que seu namorado se chama Dário.
Mirtes diz a Léo que vai levar todas as suas coisas, pois não quer incomodá-lo. Léo quer ler os documentos da galeria, mas Mirtes não permite. Léo fica mais desconfiado pela atitude da mãe. Clarinha pergunta a Cândida o porquê ela nunca foi vê-la antes. Cândida diz que havia mudado de cidade e que voltou agora. Clarinha percebe que alguma coisa está estranha naquela conversa, mas Cândida muda o assunto, dizendo que quer conhecer Dário. No dia seguinte, Nancy começa a trabalhar para tentar tirar Estrelinha do orfanato. Geraldo leva comida para Adela e os dois conversam. Geraldo explica a Adela que ele e Mirtes passaram a noite juntos no dia do casamento de Leonardo, mas que isso foi um erro e se arrependeu imediatamente. Ele diz que vai deixar claro a Mirtes que não quer nada com ela, pois quem ele ama é ela. Adela diz que sente o mesmo por ele. Ângela e Ed tentam se explicar para o advogado do conselho tutelar e contam que Estrela precisa do tratamento do HIV. Ed diz que quer adotar Estrela, mas não obtém sucesso. Geraldo pede que Adela lhes dê uma oportunidade entre eles. Adela diz que pode ficar presa por anos, mas ele diz que mesmo assim estaria esperando por ela. Geraldo diz que vai lutar para fazê-la feliz, uma felicidade que a vida insistiu tirar dela. Félix vai atrás de Pablo, lhe dá um soco e pergunta como ele se atreveu a pedir em casamento sua mulher. Pablo devolve o soco e diz que Luz já não é mulher dele. Félix pega uma arma e diz que vai acabar com a alegria dele. Abel chega a tempo e começa a gritar pela polícia. Félix foge. Álvaro diz a Ângela que conseguiu um encontro para ela falar com Fernando, que é um amigo seu e que ele poderá apoiá-la para abrir a clínica em Real do Mar. Ângela diz que isso seria incrível, mas suspeita das boas intenções de Álvaro. Álvaro diz que o encontro será daqui 1 hora. Mais tarde, Álvaro, Ângela e Fernando se encontram para conversar da clínica em Real do Mar. Fernando diz a Ângela que se interessa muito em ajudá-la e ela fica muito contente. Ele diz que precisa que ela elabore um projeto e lhe apresente. Mirtes fica furiosa ao saber que Geraldo e Adela estão juntos. Geraldo não admite que Mirtes fale mal de Adela e a coloque em seu devido lugar. Clarinha apresenta Cândida para Dário. Léo vê Ângela e Álvaro próximos e fica com raiva. Ângela vai atrás dele para tentar se explicar, mas Léo diz que não suporta vê-lo próximo de Álvaro. Ângela diz que ele terá que se acostumar, assim como ela se acostumou ao vê-lo com Salma, porque os dois irão realizar um projeto para construir a clínica de Real do Mar. Léo não acredita nas boas intenções de Álvaro, mas oferece sua ajuda para Ângela. Ângela o agradece. Depois, Samantha diz a Ângela que ficou sabendo que, por culpa dela, Leonardo e Álvaro quase foram demitidos. O inspetor Benjamin se encontra com Léo e conta para ele que Gregório, Rômero e Carla são um grupo de extorquistas profissionais. Ele diz que ele foi enganado e que aquele grupo simulam falsos acidentes para depois extorquir as vítimas. Benjamin diz que tudo indica que todo o acidente do ciclista do começo ao fim foi na realidade somente uma montagem. Léo fica chocado. Benjamin explica para Léo que todo o acidente foi uma mentira para enganá-lo. Léo diz que então Ângela tinha razão e o pior é que Salma provavelmente contratou aquele grupo juntamente com Álvaro. O inspetor Benjamin diz que isso é muito possível. Léo se dá conta de toda a armadilha que fizeram para separá-lo de Ângela. Dário diz a Cândida que está tentando ser um homem melhor para merecer Clarinha. Ele pergunta quem ela é na realidade e o motivo de ter tanto interesse em Clarinha. Clarinha chama Dário e Cândida para comer a sobremesa e os interrompe. Ed diz a Oscar que quer um compromisso sério com ele. Oscar diz que também quer, mas que ninguém deve saber, inclusive do hospital e sua família. Ed diz que eles não podem viver escondidos.
mas Oscar pede tempo para poder se assumir. Anoitece. Samantha chama Ângela em sua sala para dizer que fará o que estiver a seu alcance para apodrecerem Adela na cadeia. Samantha diz que, como dona do consórcio Vega, exige a renúncia dela imediatamente. Dário se encontra com Geraldo. Diz que faz tempo que esconde algo grave dele, mas irá dizer tudo, pois quer ser um homem íntegro e honesto. Ele confessa a Geraldo que ele e Samantha foram amantes. Geraldo dá uma bofetada em Dário, o chama de desgraçado e que ele mordeu a mão que lhe deu de comer. Dário diz que sente muito, mas que essa é a verdade e conta que Samantha o ameaçou para continuarem aquela absurda relação. Geraldo se sente cada vez mais decepcionado por Samantha. Dário diz que já conversou com Clarinha e que vai expor diante de todos o assédio de Samantha. Ângela diz a Samantha que não vai apresentar sua renúncia. Samantha fica furiosa, mas Ângela diz que nem Léo e Geraldo permitirão que ela fosse embora do hospital. Samantha diz que ela não faz ideia do poder que tem, mas Ângela diz que não sente medo. Dário diz a Geraldo que merece todos os golpes e desprezos que recebeu de Álvaro no dia que o demitiu, mas que Samantha o ameaçou em despedi-lo. Ele conta que a filha dele quer engravidar e propôs que ele a engravidasse e depois iria fazer Álvaro acreditar que era o pai. Dário diz que Samantha não parou de assediá-lo e de incomodar Clarinha. Ele mostra para Geraldo o áudio onde Samantha o ameaçou e que confirma que ela o assedia. Geraldo fica chocado e decepcionado. Léo chega no apartamento atrás de Salma, mas ela não está ali. Salma deixou uma carta para Léo dizendo que cansou de ser humilhada por ele e Ângela, que por isso foi embora e até que ele lhe dê seu lugar não irá voltar. Léo liga para Salma e deixa um recado dizendo que não acha certo ela ter deixado o apartamento e que precisa lhe dar muitas explicações. Dário reconhece a Geraldo que fez muitas coisas erradas em sua vida e pede desculpas. Geraldo diz a Dário que ele pode tomar as medidas que quiser contra Samantha, que ele pode permanecer no hospital, mas não quer vê-lo mais. Geraldo finaliza dizendo que ele e sua filha lhe dão muito asco. Na mansão Vega, Salma diz a Mirtes que Ângela a acusou diante de Léo de chantageá-la, mas isso não é verdade. Chorando, Salma diz que odeia Ângela e, por culpa dela, Léo mudou de quarto. Mirtes diz que Léo está diferente e que se atreveu a acusá-la de ter envolvimento na morte de Sandro. Salma diz que Álvaro está armando um plano para que Ângela volte para o interior. Léo vai à casa de Ângela e suplica que ela o perdoe por ter duvidado dela. Ele diz que conversou com o inspetor Benjamin e que o acidente do ciclista foi mentira e que eles são um grupo de extorquistas. Ângela fica perplexa ao ver até onde Salma e Álvaro foram capazes de chegar. Léo diz que Salma saiu de seu apartamento. Ele diz que está muito apaixonado por Ângela e não para de pensar nela. Léo tenta beijá-la, mas Ângela diz que ele é um homem casado. No dia seguinte, Ângela conversa com Geraldo e conta que Samantha exigiu que ela renunciasse seu trabalho. Geraldo fica indignado e diz que ela ficará assim no hospital. Ângela diz que não quer ser motivo de discussão entre Geraldo e Samantha. Geraldo diz que ela não tem culpa de nada e que a culpada é a própria Samantha. Ele conta que Dário vai expor Samantha por assédio sexual e que ela o ameaçou. Uma mulher chamada Ruth procura Clarinha para dizer que ela e Dário foram amantes. Ruth diz que está grávida dele. Ela diz que Dário prometeu se casar com ela, mas tudo era mentira e que o que ele gosta mesmo é enganar mulheres jovens. Clarinha fica decepcionada. Ângela confronta Álvaro se ele teve algo a ver com o suposto ciclista que foi atropelado por Léo. Álvaro nega com todas as palavras que Ângela acaba acreditando no canalha. Samantha surpreende Ângela no escritório de Álvaro e a questiona. Ângela a ignora e se retira. Samantha exige explicações de Álvaro.
Álvaro diz que só está ajudando Ângela para inaugurar uma clínica em sua cidade. Samantha diz que ele só procura pretextos para estar com Ângela. Álvaro diz que se está fazendo isso é para afastar Ângela da cidade. Samantha acredita em Álvaro, mas ele deixa claro que só está fazendo aquilo por Ângela e não por eles. Duarte começa a sentir fortes dores por conta de sua doença. Ângela o vê, pede permissão para fazer suas massagens e Duarte, mesmo com toda sua arrogância, aceita. Ângela consegue aliviar as dores de Duarte. Ruth diz a Álvaro que já fez o que ele mandou e recebe dinheiro. Cândida visita Clarinha e percebe ela triste. Clarinha conta que uma mulher apareceu ali dizendo que estava grávida de Dário e começa a chorar. Cândida a aconselha e sugere que ela escute Dário antes de tomar seu próprio julgamento. Dário chega em seu apartamento e Clarinha pergunta sobre Ruth. Dário nega que Ruth esteja grávida, mas confessa que ela foi sua namorada no passado. Nancy avisa Geraldo e Ângela que negaram a liberdade de Adela e que agora ela foi transferida para um presídio. Ângela fica devastada e Geraldo tenta acalmá-la. Nancy diz que Adela terá que responder o processo de assassinato no regime fechado. Mais tarde, Geraldo chega em casa e Samantha ameaça o pai dizendo que se ele não apoiar a demissão de Ângela, então será ele quem sairá do hospital. Geraldo fica indignado quando Samantha diz que poderá convocar uma reunião para tirá-lo da presidência. Samantha diz que sabe que é acionista majoritária do consórcio e que pode fazer e desfazer tudo o que quiser. Ela diz que é Ângela ou ele.